comentando a lição de quinta-feira, 1º de maio de 2025. Profetize de novo. Depois que o povo de Deus foi perseguido na Europa, eles fugiram para um lugar chamado Nova América, como pioneiros de uma nova nação chamada depois de Estados Unidos, cujo lema era liberdade de consciência e liberdade religiosa. Assim, nessa terra prometida, a igreja remanescente nasceu de um desapontamento sobre a segunda vinda de Cristo, estipulada por Guilherme Miller. Deus dirigiu os seus filhos fiéis para que não desanimassem e deu-lhes novas visões para o entendimento das profecias. E assim, o movimento adventista do sétimo dia nasceu como a igreja remanescente. Leia Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 até 11, que descreve o nascimento do movimento remanescente. Procure os elementos que estudamos como nações, terra e mar. Quais são as principais ideias apresentadas nesse texto? João viu um anjo com um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra, indicando que a mensagem que ele tinha deveria ser pregada ao mundo todo. A mensagem estava em um livrinho que João comeu e foi doce na boca, indicando a doçura da mensagem da volta de Jesus e o amargo do desapontamento. Um anjo voando significa um mensageiro com uma mensagem urgente. Uma voz forte significa que a mensagem é para ser ouvida por todos, tanto o povo de Deus quanto os gentios, como candidatos à salvação em Cristo Jesus. João viu um anjo forte com um livrinho na mão, representando o livro do profeta Daniel, que deveria ser aberto para que suas profecias se tornassem conhecidas. Foi isso que aconteceu quando Guilherme Miller e outros começaram a estudar em detalhes as 2.300 tardes e manhãs para chegarem à feliz conclusão da segunda vinda de Cristo. Conforme o texto de Apocalipse capítulo 10, versículo 9, o anjo disse a João: coma o livro, e ele será doce na sua boca e amargo no seu ventre, indicando um momento de grande alegria pela descoberta profética e o amargor do desapontamento. Em tudo isso, Deus amparou seus filhos, e desse momento amargo, o remanescente apareceu para dar as últimas mensagens ao mundo, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Depois disso, a sequência de acontecimentos trará Jesus ao mundo, e os reinos deste mundo darão lugar ao reino de Deus, onde o pecado e o sofrimento, doença e morte nunca mais existirão. Com 2.900 metros de altura na ilha de Java, na Indonésia, o Monte Merapi é um dos vulcões mais perigosos do mundo. Quando a montanha de fogo mostrou sinais de uma nova erupção, as autoridades tentaram evacuar os moradores da ilha. Então, no dia 13 de maio de 2006, o Monte Merapi expeliu uma nuvem cinzenta de fumaça sulfúrica que parecia um rebanho de ovelhas saindo da cratera. Surpreendentemente, os habitantes do vilarejo ignoraram os sinais e voltaram a cuidar do seu gado. 300 pessoas morreram por pura negligência ao aviso dado. A nossa tendência humana é de ignorar os sinais, mas no caso das profecias, não podemos vacilar, porque nossa vida eterna estará em jogo. Precisamos ficar alertas e alertar o maior número de pessoas sobre as profecias. Que Deus nos habilite a fazê-lo e que Deus nos abençoe.